E aí, pessoal, Economei daqui. E a gente vai continuar repercutindo o assunto de semana passada do vídeo, que foi um estudo feito pela Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, afirmando que o PIB cairia 16% caso a escala 6 por 1 fosse abolida da nossa economia, do nosso país. E hoje eu vou te mostrar mais um pouco como isso não tem nenhum tipo de procedimento e sentido. Esse estudo da FIEMEG, eu acessei e assim, é um material que ele não mostra muitos detalhes, não mostra muita informação, é um PowerPoint assim muito porco, um produto muito mal feito. E é muito engraçado a gente parar para pensar que 16% é exatamente 100 dividido por 6. Você pegou uma parte disso, que seria a redução da jornada de trabalho, e afirmou que essa parcela, que equivale a 16%, seria a redução que a gente teria no PIB caso a jornada 6 por 1 fosse abolida. E como o estudo não mostra de mais detalhes de metodologia e como que eles chegaram nesse número, abre a margem para a gente fazer esse tipo de conclusão. Quer dizer, esse estudo foi baseado no quê? Fizeram essa conta de padaria e chegaram no 16%. Além do mais, uma queda de 16% ela seria algo completamente absurdo. Para a gente ter como margem de comparação, em um trimestre de 2008, que aconteceu aquela crise nos Estados Unidos, com relação ao mercado imobiliário, que eu posso explicar com mais detalhes aqui outro dia, no pior trimestre que essa crise estourou, a queda do PIB dos Estados Unidos, por exemplo, foi de 6,2%, que no ano resultou numa contração de 0,14%. Na pandemia, o Brasil teve uma queda de 4% do PIB, ou seja, segundo esses estudiosos da indústria, né, o PIB do Brasil teria uma queda equivalente a 4 pandemias só se a gente reduzisse um dia na jornada de trabalho básica do trabalhador. Por fim, eu gostaria de citar alguns países e locais que tiveram ou implementaram uma redução da jornada de trabalho e tiveram um resultado positivo, contrapondo esse estudo da FIEG. Então, o primeiro país que eu gostaria de citar é a Islândia. Claro que é um país muito menor, uma população muito menor, mas dá para a gente usar como base de comparação para algumas coisas. A gente tem que ter cuidado com essas comparações, mas para algumas coisas elas fazem sentido. A Islândia, ela implementou uma redução para uma jornada de 35 a 36 horas por semana e o teste de 4 dias, que foi feito entre 2015 e 2022. Com relação ao desemprego, o país manteve uma das menores taxas de desemprego da Europa, que foi em torno de 3,6% em 2023, e com relação ao PIB e ao crescimento econômico, entre 20 e 22, aproximadamente 51% dos trabalhadores eles aderiram voluntariamente a essa opção de jornada mais curta, sem redução de salário. Em 2023, o crescimento do PIB islandês ficou em torno de 4,1%, superando a maioria de países da Europa. Então, a Islândia é um exemplo positivo. Outro exemplo que a gente pode citar que faz sentido é a Alemanha, que já é um país maior, que ainda não dá para comparar com relação ao Brasil de igual para igual, mas é um país com uma população maior e com alguns cenários econômicos que a gente pode fazer alguns links com relação ao Brasil. Na Alemanha, essa redução gradual ela aconteceu de forma paulatina, e aí isso depende muito de cada setor, que é uma discussão que a gente fala no Brasil também, que a gente fala do fim da escala 6 por 1, mas não é algo tão simples você abolir o fim da escala 6 por 1 do dia para a noite em todos os setores. Então, a Alemanha, o que ela fez, por exemplo? Setores industriais, que é mais complexo você conseguir mudar essa escala, porque você vai precisar de mais trabalhadores, você precisa fazer mais ajustes até com relação à própria linha de produção, como os metalúrgicos, por exemplo, na Alemanha, eles negociaram reduções sem demissões. O PIB ficou estável, mas com preocupações sobre competitividade, com relação a alguns aspectos, mas assim, eu entendo que a economia da Alemanha ela não sofreu o impacto, a partir desses dados que eu estudei, ela não sofreu um impacto negativo, e que outras coisas que não podem ser medidas, como a qualidade de vida do trabalhador, a menor quantidade de estresse, ele vai trabalhar mais exposto, que são índices que a gente não tem, porque não tem como medir percepção humana nesse sentido. Esses estudos eles não mostram pra gente, mas a gente tem a certeza de que essas pessoas têm uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, podem produzir mais também. Então, são dois exemplos interessantes e eu acho que a discussão do fim da escala 6 por 1 é uma coisa muito longa, que eu não acho que vai acontecer tão já no Brasil, porque você depende de inúmeras coisas que são muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexas. E eu acho que a maior complexidade é vencer a barreira industrial, é vencer a burguesia, é vencer os oligarcas desse país, porque essas pessoas se beneficiam com a exploração dos trabalhadores e a escala 6 por 1, o fim da escala 6 por 1 é um contraponto a essa exploração demasiada da classe trabalhadora. Então,
Eu acho que é uma conversa muito longa, uma discussão que ainda vai se aprofundar bastante, mas caso ela venha acontecer e a forma como as coisas estão acontecendo, eu vejo com muitos bons olhos a possibilidade de o trabalhador ter um dia a mais para descansar e, consequentemente, ter muito mais qualidade de vida em diversas áreas da sua vida.